perguntou uma coisa no chat. Aquelas páginas para amanhã, né? Na verdade, páginas do planejamento, Natália. Não, a gente vai fazendo. Eu só falei que a gente ia fazer, planejei para a semana, né? Tá? Não é de tarefa aquilo ali. Certo? Então, por favor, peguem seus livros. Nosso planejamento, caso alguém não tenha percebido, era página 71, 74, 76, que a gente é correção, nós já trabalhamos, né? É muito importante que você faça os exercícios para esclarecer suas dúvidas. Além do mais, faremos os exercícios de prática auditiva da página 73. Tá? Então, nós explicamos a tarefa, essa matéria na aula passada. Ok? Página 71, o uso do auxiliar para fazer a pergunta, a resposta curta. Página 74, e é essa primeira parte aqui, a primeira coluna. Certo? A segunda coluna nós ainda não fizemos a explicação. Prof, na página 76 só faltou corrigir a 3, né? Que é a 1 e a 2 a gente já fez. Já tínhamos corrigido. Tá? Está aqui no planejamento. 76, exercício 3. Tá? Então, vamos lá. Sentiram dificuldade para fazer o exercício da página 71? Yes, no. O que, prof? Não ouvi, minha cachorra começou a latir. Sentiram dificuldade para fazer o exercício da página 71? Não. Não? Então tá. Também tinha explicação no livro, a explicação estava boa e fácil de aprender. Então foi fácil. A gente tinha explicado em aula, daí lê aquilo lá também. Né? Também. Então, complete the sentences with don't or doesn't. Ok? I, we, they, don't. He or she, it, doesn't. Então, sempre que a gente for falar que eu não faço uma coisa, nós não fazemos alguma coisa, eles não fazem, é don't. I don't like. They don't dance. Eles não dançam, eu não gosto, então don't. Tá? Quando eu for falar dele e dela, he doesn't dance. She doesn't like. Tá? She doesn't like horror movies. Por exemplo, ela não gosta de filme de terror. All right? Number 1, choose the correct alternatives. Então, por exemplo, o meu primo, ou a minha prima, a gente não sabe, fala inglês. Então, my cousin doesn't speak English. Se eu falar my cousin don't speak English, eles vão entender? Vão. Está certo? Não. Certo? Não, não está. Então, I study Spanish at school. I don't. I don't study Spanish at school. Okay? We're vegetarians. We don't eat meat. Se nós somos vegetarianos, nós não comemos carne. Dad doesn't. É uma pessoa só, né? Sobre a qual nós estamos falando. Então, Dad doesn't work in the evenings. Hi, Sofia. My best friend doesn't go to my school.
Né? O meu melhor amigo ou a minha melhor amiga não vai para minha escola. Não vai na mesma escola. The children. Doesn't. Então, esse aqui é um problema, porque children não tem S, a gente acha que é singular e é plural. As crianças. Don't. The children don't. Lembra? O singular é child. Singular é child. Tá? Então, the children don't like carrots. E the movie doesn't start at 8 p.m. Ok? Então, quem chegou atrasado foi a Gabriela, Sofia. E o Pedro? O Pedro já tinha colocado, Pedro. Mas teve outra. Luísa. O que aconteceu que todo mundo atrasou hoje? A minha internet tá uma bunda, professor. Meu Deus, o que merece? Todo dia cai no mesmo horário. 9h25 ele cai. Daí depois de uns 10 ou 5 minutos, sempre. É impossível. Ah, é? Acho que ele sabe que tu tem inglês. Meu Deus. Tá, então a Marina não chegou ainda, né? Tá, Tô aqui, Gabriela. oi, eu aqui. Hi. Ah, tá. Marina, ok. E Samuel, não. Giovanni também não. João também não. Oi. A Marina falou todas as frases de tô aqui. Ela, tô aqui, tô aqui. É. Hi. Hi, I'm here, tá? Já escutei, tá? Aqui, eu acabei de chegar. Tá bom, Maria. Tá colocada a Vai que tu me presença. desse falta, né? Não sei. É, não, mas eu ia te dar falta. Se tu não tivesse falado. Ok, exercise 2. Write the sentences in the negative form. Use don't and doesn't. Então, I live in London, você vai negar falando I don't live in London. Katie goes to bed at 10 p.m. Doesn't Katie doesn't doesn't. go at Uhum. 10 p.m. 10 p.m. Ô, Adriana, que página que tá? Página 71. Tá bom. Quem perguntou? Pedro. Olha só, tá com uma voz diferente, Pedro. We visit our uncle on Sundays. Visitamos o nosso tio aos domingos. Don't. We don't visit our uncle on Sundays. Okay. 3. My dog likes fish. My dog likes Doesn't like fish. Right? Ele não gosta de peixe. My mom cleans my bedroom. doesn't. Então, my mom doesn't clean my bedroom. A Cássio vai ficar limpando meu quarto. The boys play basketball on Fridays. Doesn't. No. The boys são eles. Don't Verdade. basketball on Fridays. Ah, verdade, é they, né? They. Aham. Porque no espanhol, a gente buga tudo porque no espanhol agora, o eles e o elas
É a mesma regra do ele e ela. Daí a gente fica bugado. Sabe que quando eu comecei a estudar espanhol, eu não conseguia me conformar com a ideia de que para fazer a pergunta era só entonação, que nem o português. Então, por exemplo, em vez de perguntar, tu eres la madre de Maria? Eu perguntava, eres tu? Porque para mim, em inglês era are you, né? Tem que inverter a ordem. Aí a professora dizia, não é inglês, Adriano. Meu Deus. Aí eu não conseguia me conformar que era do mesmo jeito. 6. I get home at 4 p.m. I don't. Okay, I don't get home at 4 p.m. And number 7, Matthew has lunch at school. Mateu doesn't has. Acho que é have, né? Depois. Doesn't have. Lunch. Teacher, pode subir um pouquinho que eu perdi a um. Quero ver se tá certo. Sim. O microfone bugou. Pera, deixa eu ajeitar. Tá com o microfone ligado. Sei que ele não conseguiu desligar. Quer que eu tente? Não, desligou. Professor, eu caí do nada e não consegui mais falar. Eu entrava, caía. Eu entrava, abria o microfone e caía. Teacher, tem mais uma. Eu sabia que tinha. Mentira, não sabia não. Não tinha visto aqui. Tava corrigindo as 5 que eu fiz errado. Vamos ver. Professor, Holly eats salad. Holly doesn't eat salad. Professor, é o número 8. Eu sabia que era número 8. E por que eu botei número 9? Ô, professor, só por curiosidade, olha, ele é menino ou menina? Eu acredito que seja menina. Já vou Teacher, verificar. pode, tipo, não que eu faria isso, mas se fosse minha outra abreviação, eu poderia botar ali na 7, no lugar de Mateu. He doesn't have lunch at school. Um pouquinho, deixa eu ver isso aqui. Holy. É menina, sim, tá? Eu acho que não, porque ali Então, tá escrito Mateu. qual é a Senão ele... pergunta? Ela perguntou se no Mateu poderia colocar he doesn't have lunch. Acho que o exercício... Poderia pôr, mas o exercício ele não... Não. Se tem Mateu, você não coloca ri. O ri já está ali para substituir Mateu. É como a gente faz esse erro em português. A pessoa está falando, ela para pensar e ela faz assim, ó. Então, as pessoas, elas são, esse segundo, elas, tá errado, não é? As pessoas são ou elas são. Só que a gente, oralmente, a gente não escreve, mas oralmente a gente comete esse erro. O problema, ele é difícil. A gente usa esse tipo de construção, mas está errado, certo? Porque é um momento que o cérebro arranja para poder coletar aquelas informações. Ao invés de ficar em silêncio, a gente fala alguma coisa. Normalmente a gente repete o pronome, que o pronome já está substituindo o nome, então ele é desnecessário. Ou você fala, o problema é difícil, ou ele é difícil. Agora, o problema ele é difícil, não dá. Se você falar Mateu, he doesn't have, é a mesma coisa. Não, ela ficou em dúvida se podia tirar o Mateu e botar só he. Não é que daí não tem, você não está passando
aquela frase para a negação. Eu lembro que eu tinha um amigo, um filho de uma amiga da minha mãe, que toda vez que a gente saía junto, ele tava contando uma história, daí ele fazia esse erro mais diferente. Ele tava falando, daí de repente ele ficava sem falar nada, daí ficava, sei lá, 1 minuto e meio sem falar nada, daí depois voltava no assunto, entendeu? Ele evitava falar desse jeito, mas ele ficava um tempo sem falar, lembrando o que ele ia falar. Era muito estranho. Bem, tá? Então, assim, se tu só colocar he doesn't eat salad, tu tá fazendo uma frase negativa, mas não está passando aquela frase para negação. Entende? Qual é a ordem do exercício? Passe as frases para a forma negativa. Write the sentences, ou seja, as frases, aquelas que estão ali, in the negative form. Ok. Ok? Então, choose the correct alternatives. In the simple present tense, questions with do and does go before or after the subject. Para e pensa. Quando eu faço a pergunta, não é do you? Does he? Yes. Então, ele vai antes ou depois? Do sujeito? Antes. Before. Antes da pessoa. Do sujeito, é. Uhum. In the third person singular questions, we add as to the main verb or don't add as to the main verb. Don't. Na terceira pessoa do singular, nós adicionamos S ao verbo principal. Assim, claro. Add. Não, Add. não tem verbo com... Ah, só um pouquinho. Questions, desculpa. Question. Eu viajei na afirmação. Não adicionamos. Não adicionamos. Tá? Vocês estavam certos. Eu viajei, aqui me distraí, pensei em forma afirmativa. É na pergunta que ele está pedindo, né? In third person singular questions, nas perguntas, nós não adicionamos o S. Tá certo? Tá? Eu achei engraçado porque o teacher falou que adicionava e depois ele marcou que não adicionava. Não, eu só fui ver que eu estava distraído quando eu vi que a resposta era don't add. Aí eu assim, como don't add? Aí na hora o olho correu ali, questions, né? Eu li e não prestei atenção ao que eu estava lendo. É um erro que a gente comete, independentemente de ser professor ou não. Não prestar atenção, né? No meu caso, foi não prestar atenção. Porque você pode prestar atenção e errar porque, sei lá, tá fixando a regra ainda, né? Tem várias coisas que podem acontecer. Eu me distraí por um segundo e passei o olho por cima de questions. Não registrei a informação. Nas perguntas, nós não adicionamos S ao verbo principal. Adicionamos ao do que vira does, né? Então, do you like tuna? Yes, I do. Para perguntar se o Sr. Black ensina arte. Does. Does Mr. Black teach art? No, he doesn't. Okay. The girls start school at 9 a.m. Do. Don't. Do. I don't. Don't é a resposta. Eu poderia perguntar com don't. No, yes, they do. Eu poderia fazer uma pergunta negativa. As meninas não acordam às 9 horas, sabe? Eu poderia fazer uma coisa assim. Don't the girls start school at 9 a.m.? Yes, they do. Oscar like ice cream? Does. Does Oscar like ice cream? Yes, he does. You and your family speak German? Do. Do you and your family speak German? No, we Don't. don't.
You get up at 7:30. Do. Do you get up at 7:30? No, Don't. I don't. Uh-huh. I don't. Lily plays sports after school. Does. Does Lily play sports after school? Yes, she Does. Doesn't. Yes, she does. Se eu respondi que sim, eu não posso falar she doesn't. Tá todo Só mundo se- confundindo hoje. Não, a gente tem que pensar só. É por causa que eu tô tentando acompanhar ali, só que enquanto eu tô olhando pra ver se tá certo, eu tenho que olhar pra ver se o que eu coloquei aí. Viu? Então, you and Danny want pasta for lunch? Do you? Do. Do you and Danny want pasta for lunch? Yes. Yes, we We do. 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 Mhm. They live in an apartment. Do. Do they live in an apartment? No, they don't. No, they don't. Finish. Ok? Precisa repetir algum? No. No. So it's not necessary to repeat any. Let's go. Peraí, só um minuto. What number? Qual Nossa, número? eu tô só olhando aqui pra conferir, porque na hora que vocês estavam corrigindo aí, alguém me ligou. Daí bugou tudo, o som ficou baixo. Tu tá no celular? Sim. Nossa, Tete, agora o Meet do celular tá muito diferente, tá muito estranho. É que tem o aplicativo do Meet e tem o do Gmail, que o Gmail agora tá com o Meet junto. Daí quando tu Então, não... aí agora tem que acessar. Aí, tipo, você clica no link aí ele vai pra um aplicativo meio que diferente. O antigo não tem mais, agora é novo, tipo. Se for usar pelo celular, mas pelo computador ainda continua. Mas ficou melhor? Pelo menos não ocupa tanto espaço no celular, né? Porque o chat, Eu achei que ficou meio bagunçado. o chat já era do lado. Aí você tem que clicar em 3 pontinhos que tem ali do lado, e aí tem um monte de coisa que você tem que acessar. Era mais fácil de acessar o chat do que agora. Era mais fácil antes. Ficou meio complicado, eles complicaram tudo. Eu instalei o... Antes eu usava o celular da minha mãe, agora eu tô usando o meu. Daí eu instalei o Meet, mas eu tô usando aqui como se não tivesse o Meet. Eu não sei onde usa o chat. Eu tô toda perdida aqui. É mó Tem que estranho. clicar nos 3 pontinhos, daí vai aparecer não sei o que, visualizar mensagens ou ver aí chat. aparece o chat, você vai escrever. Aí é muito complicado. O professor caiu? Não, eu tô tentando, esperando as belezas pararem. Tô esperando. Ok? Page Tutorial. 74. Ai. Sim, porque eu tô falando. Aí só um pouquinho que eu tô conferindo. Aí esperei, né? E aí porque me caiu, porque tá aqui está uma droga, porque eu. Né? Vamos lá. Page 74. Complete the questions with the correct question words in the box and do or does. Então você tem que fazer pela resposta, ver qual foi a pergunta feita. Né? Esse exercício não é um exercício comunicativo, né? Porque você não faz a pergunta, a resposta, e depois você quer saber a pergunta. Mas ele ajuda a gente a pensar, porque muitas vezes a gente faz uma pergunta, esperando uma resposta, e a pessoa responde outra. E, na verdade, a nossa pergunta foi mal feita. Tá? How do you spell your last name? Torres. Torres. Savannah go to school? She goes to school in Washington, D.C. Se eu estou respondendo um lugar, qual foi a pergunta feita? Where? Então, where? Where, o que mais?
Where does Okay, where does Savannah go to school? She goes to school in Washington, D.C. Okay. Bruna have gym class. She usually has gym class on Tuesdays. When? when When does Bruna have gym class? She usually has gym class on Tuesdays. Okay, you have for dinner. We usually have fish or chicken. what What do you have for dinner? We usually have fish or chicken. You get home. I usually get home at 4 p.m. what time do you What time? What time do you get home? I usually get home at 4 p.m. Okay? Ok. Questions? Essa daí não era pra fazer. Tá? Questions? No questions? Não. Page 75. No. 76. Exercise A 3. dois não era pra fazer, não lembro. A 74. Qual? Não era pra fazer dois? Ah, não, era o Hall of, esqueci. Era só a coluna do lado, não era? É que tem uma É. coluna inteira ali. E daí. Mas a gente não tinha explicado how often. Então, quem fez, tudo bem. E quem não fez, tudo bem também. Tá? Eu vou explicar de novo. Eu vou explicar quando a gente trabalhar a segunda coluna. Então, how old is the recipe for peanut butter and jelly sandwiches? Page 76. How old is the recipe, Sofia? É que o meu caderno ele terminou, daí eu tô no novo. E ele tá lá no andar de baixo. Ah, ok. Gabriela. Não sei, 46. Pitty. Eu não fiz ainda esse exercício. Eu Isso só era fiz a pra página fazer. anterior. Não era isso que era para fazer. Era isso aqui. Não, imbecil. A gente não fez por aí, não era pra fazer. Prof. Cíntia, não era pra fazer a 3, era só a 1 e a 2. Era só a 1 e a 2, a 3, tu não tinha passado. Não, gente. Sim. Sim, sim. Tu não passou Nessa a 3. semana, Estava olha, escrito no planejamento que era. Não passou, Olha nem aqui, no ó. planejamento, nem no PLET, em nenhum lugar nenhum. Eu não vi. Isso não, filho. É 2. Ana, só um pouquinho. Qual ano é eu? Pois é. Não, Ana Paula. Não sei. Olha o planejamento dessa semana. Nessa semana, nós vamos corrigir a tarefa das páginas 71, 74 e 76, exercício 3. Mas tu botou, vamos corrigir a Mas isso? Coloquei corrigir todas. Não fiz a 3, não. Ó, gente, O problema é que ó, essa só um pouquinho. 76 Só um pouquinho. Olha aqui, ó. Na tarefa da semana passada, eu já passei, ó. Tarefa, página 71, 74 e 76, exercício 3. Eu passei em aula e no planejamento. Esse é o problema, teacher. Na aula passada, tu só passou a 71, coluna 1, e 74 por a página inteira. Não, 71 todas, e a 74 a página inteira. A 76, exercício 3, não passou.
Não, mas eu tinha anotado, gente. Eu anoto isso aqui no fim da aula, Então, Sofia. E a Ana também Eu também anotou, a anotei. Ana a estagiária. Uhum. Tá? Tá? Assim, ó. Vocês não fizeram, ok, eu corrijo amanhã, tá? A gente tá cheio de coisa para fazer. Mas eu tinha pedido, tá? Anotei na tarefa e anotei no planejamento. Certo? Anotei na tarefa e anotei no planejamento. Quando eu anoto na tarefa, eu anoto no dia. Então, assim, ó, porque eu acabei de falar, daí eu anoto aquilo ali. Tá? Então, façam amanhã, a gente vai corrigir amanhã, porque senão não tem sentido eu ficar dando as respostas para vocês. Só um pouquinho. E nós voltamos para cá. Página 74, então. Pessoal, quando a gente vai falar o título dessa unidade é You Don't Know Him, né? You Don't Know Him. Quando você fala You Don't Know Him, o que você está expressando? O que você está expressando? Você está expressando Não sabe sobre ele. You don't know him. Você não o conhece, certo? O him, nesse caso, vai ser o, né? Então, quando você fala know him, a gente vai se referir a conhecê-lo. Para nós, fica estranho a gente falar nesses termos, porque muitas vezes, na nossa oralidade, a gente fala conhecer ele, né? Eu amo ela, ao invés de eu a amo, né? Eu conheci ela, não, eu a conheci. Então, quando a gente for falar na nossa oralidade, nós somos muito mais flexíveis com relação a isso, né? Agora, quando nós vamos escrever, a gente tem esse cuidado de usar os pronomes corretos. Em inglês, independentemente de você estar falando ou escrevendo, você nunca vai falar you don't know he. Isso não existe, certo? É um erro que criancinha comete, é um erro que estrangeiros que estão aprendendo a falar inglês cometem, mas não é um erro que um nativo do idioma vai cometer. Independentemente de ir para a escola, esse aqui foi para a escola, então ele vai falar him. Esse aqui não foi, ele vai falar, sabe aquele tipo de coisa que é associado ao grau de instrução da pessoa? Também não. Então todo mundo que mora lá vai falar him, certo? Him, her, us. Eles falam, quando a gente for usar os object pronouns. O que são object pronouns? São pronomes objetos, pronomes objetivos, também são conhecidos como pronomes objetivos. Objeto do quê? Ele vai ser um objeto do... eu me lembrei de objeto direto, objeto indireto. A gente já ouviu falar disso em português. Ele vai ser objeto do verbo ou objeto da preposição. Olha onde eles estão aqui, ó. Do you want any carrots or corn? Yes, please. I love them. I love them. Quando você fala I love, love é o verbo. Eu amo. Amo quem? Eles. Então, aqui está o verbo e o objeto do verbo é um dos pronomes
objetivos, certo? Então, olhou para a frase, tem um verbo ou uma preposição, você coloca um pronome objetivo. Quais são? Me, you, him, her, it, us, you, them. Ok? Então, você não vai perguntar onde... por exemplo, se você falar assim, ó, dê os livros a elas. Como é que você vai falar isso? Dê os livros a elas. Alguém se candidata? Tia Luísa estava perguntando aqui, rim é uma pessoa ou é a palavra em inglês? Sei lá, tô confusa. Eu não sei explicar, mas botei assim, rim é um rim diferente. Sim, é o ri, depois... É que Então, não é que... Him é para ele, é referente a ele, Luísa. Tá? É uma palavra que se refere a ele. Só que ele, depois do verbo e depois da... Que é o que a Sofia falou, é um ele diferente, né? Então, o ele, depois do verbo e depois da preposição, é him. Então, é um ele diferente, não está errada. Não está errada. Só, Sofia? Hein? Que papelzinha? Tu escutou? Tu escutou o que eu falei? Alguma palavra do que eu falei? Tá? Não, porque, né? Então, assim, quando você estiver falando depois do verbo, depois da preposição, você vai usar essa lista de pronomes, né? Pronome, a palavra já diz. Pronome, substitui o nome, certo? Então, quando você vai fazer a frase, dê os livros a elas. Give the book para elas. Seria they. Como nós estamos falando de uma preposição, e aqui to é uma preposição, eu vou usar them. Certo? Give the books to them. Por quê? Porque ele está depois da preposição. Ok? Se eu falar, dê a ela o livro. Give her the books. Or give the books to her. Então, aqui eu coloco o verbo dar, pode ser transitivo direto quanto indireto, né? Então, se eu falo to her, é para ela, dê os livros para ela. Nós vamos usar, depois do to, nós vamos usar her. Para quem quiser, gostei da explicação da Sofia, her é ela diferente. Tá? E quando você falar give her the books, é dê-lhe os livros. A quem? A ela. Né? Então, dê-lhe os livros. O her, não volto a falar, é ela diferente. Então, depois do verbo, depois da preposição. Ficou claro? Entenderam? Sim? Marina, Ana Paula, João. Sim, eu acho que sim. Eu entendi. Tá? É só olhar ali na frase. Por exemplo, aqui, ó. Cook's lunch. Ele está antes do verbo ou depois do verbo? Está antes do verbo, então não pode ser him. Tem que ser he. Tem que ser he. Uhum. Porque ele cozinha o almoço no fim de semana. Ele cozinha o almoço no fim de semana. Né? Agora, eu estou falando, a Freya é legal, Freya is nice.
Eu gosto dela. I like Hair? Yeah. her. Me. Her. Her. Tá? Olhou? Tem o verbo e aí depois tem a palavra. Ele vai ser pronome objetivo. Certo? Então, vocês vão fazer esse exercício. E o how often, na verdade, ele funciona. Vocês entenderam? Isso aqui? Sim. Tá? Então, vocês vão só fazer essa coluna para praticar. Né? Amanhã a gente corrige. O exercício 13 e exercício 4. O how often funciona do mesmo estilo, a mesma maneira que a gente trabalhou aqui em cima. O pronome interrogativo mais o do ou das. Né? Então, o que eu estou perguntando? Quando eu pergunto how often, eu quero saber com que frequência você faz uma coisa. How often do you eat nachos? Once a week. Com que frequência você come nachos? Eu como nachos uma vez por semana. How often does Jacob practice? Com que frequência o Jacob treina? Ou ensaia? Ele ensaia todos os dias. He practices every day. Ok? How often do you visit your grandmother? Maria Clara. Eu, prof. How often do you visit your grandmother? Calma aí. Deixa eu aumentar aqui o som que eu não tô ouvindo direito. How often do you visit your grandmother? Agora pode repetir que eu acabei de aumentar o som. How often do you visit your grandmother? I visit my grandmother. Não. Every day? Não. É meio difícil de falar que eu tô visitando ela agora, que eu tô na casa dela, então não sei como Então, falar. tá, mas tu não mora com ela? Não, é por causa que, tipo, eu fico vamos dizer, eu vou ficar 2 semanas aqui, eu vou ir pra minha casa, vou ficar 3 lá, volto, fico mais 2 aqui. Então tu pode falar, I visit my grandmother every day. I visit my grandmother every day. Todos Calma os aí, dias. agora eu buguei. Por causa que eu tô visitando ela agora, só que eu não visito, tipo, todo dia. Aí quando vem, fica um mês. Já aconteceu de eu ficar 5 semanas aqui. Sim, imagino. Tá, então, deu para entender, pessoal, como é que você usa o how often? Yeah. Tá? Então, vocês vão fazer o exercício 2 também. Tá bom? Já deu tempo ali. Então, página 74, exercício 2, 3 e 4. Resumindo a página toda, né? Não, é o que tinha ficado em cima, a gente só fez para outra aula. Essa parte aqui de cima a gente já tinha feito, ó. Vitória. Ah, tá, verdade. Né? Então, agora foi o que sobrou da página, na verdade. Tá? O que sobrou da página. Alguma pergunta? Não? Não. Então, tá bom. Então, eu vou parar de gravar. Aí, se alguém quiser perguntar alguma dúvida, eu estou aqui para esclarecer.